significa que mesmo com a lei, o Decreto Supremo de 1º de maio de 2006, o Estado não reforçou verdadeiramente as suas finanças. Pelo menos nos termos que tradicionalmente nós observamos o que ocorre na Venezuela. A Venezuela, o presidente fica com esse excedente, que é um volume expressivo de recursos, e pode atuar, por exemplo, em termos de programas sociais. Claro. Essa margem na Bolívia ela é muito reduzida porque a própria lei e os tratados e os acordos que o presidente Evo Morales fez depois com as multinacionais que continuam atuando na Bolívia, entre elas a Petrobras, que voltou a atuar na Bolívia, esses recursos são repassados automaticamente para os estados, automaticamente para os municípios, e muito pouco, inclusive, fica na empresa, nos yacimentos petrolíferos federais de Bolívia, de tal forma que a taxa de investimento da empresa estatal é ainda muito pequeno, porque a lei que o presidente Evo Morales está submetido e que não viola, atua com respeito absoluto a uma legislação que é contrária aos interesses da maioria da população, impede que novos poços sejam pesquisados, que novas reservas sejam trabalhadas e que a taxa de investimento da Bolívia na produção de gás ainda seja muito pequena em relação à demanda energética dos nossos países, de tal maneira que mesmo com isso o presidente Evo Morales, mesmo com a nacionalização de 2 anos atrás, o presidente Evo Morales ainda está preso a uma rigidez que precisamente é o motivo de disputa na aprovação da nova Carta Constitucional. E é isso, e é em função desses interesses, que governadores como, por exemplo, Santa Cruz de la Sierra, que é um estado parasitário, que produz soja com 1/3 da produtividade brasileira e que historicamente vive das transferências federais, clama por autonomias. Portanto, antes de observar os acontecimentos últimos na Bolívia como expressão do caos, da bagunça, da violação da ordem constitucional, o que nós brasileiros devemos observar é um país que aprofunda as reformas, que aprofundam as reformas que justificam a revolução democrática e cultural encabeçada pelo presidente Evo Morales e que, na prática, colocam como grande protagonista desse processo os povos indígenas, ou seja, mais de 80% da população. É preciso ter claro que a Bolívia viveu um ciclo da prata que durou 200 anos, que enriqueceu uma elite branca muito pequena e os países estrangeiros, e não deixou nada para a maioria do povo. Esgotada esse ciclo, a Bolívia viveu o ciclo do estanho. Teve um protagonista famoso, um grande empresário boliviano branco também, o senhor Patinho, que comprou inclusive um banco na Inglaterra, enriqueceu os ingleses, enriqueceu os Estados Unidos e nada deixaram para o povo boliviano. E finalmente os bolivianos despertaram e não querem perder esse ciclo do gás e do petróleo, que é uma fonte de recurso inestimável para melhorar as finanças públicas, aumentar a produtividade da economia, devolver a autonomia para as formas comunitárias de poder, de organização social e de reprodução da cultura dos povos aimaras, e, sobretudo, dar soberania para o país, de tal maneira que, antes de observar como uma crise e o caos, o que nós estamos vendo é um processo gigantesco de mudança que está chamando a atenção do mundo, e essa mudança, num país organizado pela exploração, pelo racismo e pelo exclusivismo ocidental, é necessariamente conflituoso, porque os que detiveram o poder, a riqueza e o prestígio social até agora não estão dispostos a abandonar essa posição. E as amplas massas indígenas não estão dispostas a esquecer o passado e precisam construir um futuro. E qual o papel dos Estados Unidos nesse processo de desestabilização? Bem, os Estados Unidos historicamente atuam em favor de seus interesses na América Latina, a região que reconhecem como se fosse o seu pátio traseiro. E os Estados Unidos, especialmente o embaixador Philip Goldenberg, que é um estrategista em separatismo, com experiência do racismo na África do Sul, com experiência do terrorismo do Estado da Colômbia, onde foi diplomata, e especialmente em seus 2 anos passados em Kosovo, consolidando o desaparecimento da ex-Iugoslávia,
atuou de forma aberta, todos os jornais bolivianos noticiavam seus encontros frequentes com os governadores de oposição, seu protagonismo político incompatível com o comportamento de um diplomata, e mostra esse intervencionismo muito claro que existe quando os povos decidem fazer uso da sua soberania e fazer uso dos seus recursos naturais, sua riqueza nacional em favor do seu povo. Os Estados Unidos vão atuar sempre contra esses interesses e seria uma surpresa se não estivessem conspirando contra o governo Evo Morales no sentido de apoiar um golpe de Estado ou no sentido de dividir o país. Qualquer uma dessas estratégias faz parte de uma longa história de diplomacia dos Estados Unidos, que pertence tanto ao ideário do Partido Democrata quanto ao Partido Republicano. Os latino-americanos não podem esquecer essa história e não podem ter nenhuma ilusão sobre o futuro da América Latina, que obrigatoriamente choca com os interesses de uma potência dominante e em crise. E como se analisa a ação da Unasur, que segundo o presidente Hugo Chávez, tomou uma decisão rápida e inédita na América Latina pela primeira vez quando um país é agredido, imediatamente os países se juntam e tomam medidas práticas? Bem, rechaçaram em primeiro lugar o intervencionismo de Washington na prática, em segundo lugar denunciaram que não aceitarão qualquer divisão da Bolívia, que também é uma proposta especialmente do governador branco e racista de Santa Cruz de la Sierra, e reafirmaram o imenso apoio a Evo Morales, que é um apoio diplomático, mas cuja origem é a vitória no plebiscito, nas regiões onde se levanta a proposta da divisão da Bolívia. Evo Morales tem em Santa Cruz de la Sierra 40% da votação, e em Tarija, que é o estado mais forte economicamente, não parasitário como Santa Cruz de la Sierra, Evo Morales tem 50% do apoio da população. E no país inteiro ele tem 76%, de maneira que a legitimidade do presidente Evo Morales não vem do apoio internacional, vem em primeiríssimo lugar do apoio que ele tem na imensa maioria do povo boliviano.